Você já deve ter passado, ou talvez esteja passando por uma situação que você está com muita raiva, muito chateado porque você está nessa situação. Mas, infelizmente, o que eu tenho para dizer para você, ou felizmente, tá? É que não adianta chorar, não adianta espernear, não adianta ficar reclamando. É você quem resolve a sua vida, não é o outro, não é ninguém. Você precisa tomar consciência de que, se você está em uma situação, em partes, é por conta das suas atitudes. Lógico que existe uma situação da pessoa ter nascido numa situação de vulnerabilidade, numa família X, numa família Y, cara, mas no final das contas não importa. Não vai mudar o fato de você estar nessa situação e que você precisa tomar consciência de que você é o único que pode resolver e sair desse problema. Então, duas coisas que você precisa entender. Aliás, três. Primeiro, o mundo não te deve nada. Ninguém precisa te ajudar. É bom, quando a gente recebe uma ajuda, eu não estou dizendo que é ruim, mas ninguém tem obrigação de ajudar. Segundo, você é o único responsável pelas suas mudanças, por onde você está. E terceiro, você é capaz de mudar isso. Aí é onde entra a questão. Infelizmente, muitas pessoas não se enxergam capazes, não acham que tem esse potencial. E isso vem muitas vezes por crenças do passado, da infância. Eu sou hipnoterapeuta e eu trabalho com hipnoterapia, né, onde eu uso a hipnose como ferramenta terapêutica. E é muito comum ver questões da infância, de traumas, de vivências, fazendo com que a pessoa na vida adulta ela se sinta muito limitada por achar que não é capaz, porque quando era criança, os pais diziam que ela era uma criança burra, que não era capaz, que não conseguia, que não ia dar conta, enfim. Tudo isso faz com, aliás, tem o potencial, não é uma determinante, mas a grande chance disso acontecer dessa criança que vive numa situação dessa, de crescer sendo um adulto que não se acha capaz. E uma coisa que a hipnose me ensinou, que me ajudou muito, que me ajuda até hoje, é de entender que a realidade ela não é fixa. A realidade não é aquilo que eu vejo hoje, e sim é moldada conforme as minhas atitudes, as minhas ações. Então, voltando aqui, no sentido que você é o único que pode resolver a sua vida e que você é capaz disso, só que muitas vezes a pessoa ela não enxerga nela esse potencial, você precisa cuidar dos seus traumas do passado, dos seus bloqueios, das suas travas, das crenças limitantes que você tem, porque assim você vai de fato evoluir, de fato vai crescer, de fato vai resolver coisas na sua vida que você precisa resolver. Você não precisa ser um mero coadjuvante na sua vida. Você pode sim ser o protagonista, você pode viver a vida que você acredita que merece viver, mas para isso você precisa destravar, você precisa buscar formas de conseguir quebrar esse ciclo vicioso na vida. Ou você constrói os sonhos dos outros, ou você constrói os seus. Você tem que decidir e de que lado você quer estar. Então, se você não buscar resolver essas questões do passado que te travam, que te bloqueiam, sinto lhe dizer, mas dificilmente você vai, de fato, sair de onde você está, ao invés de só ficar reclamando. Então, terapia, buscar autoconhecimento, tudo isso não é besteira, não é frescura, não é coisa de gente fraca, coisa de. Sabe, que hoje em dia isso está menos. Antigamente era bem mais isso. Das pessoas atribuírem essa questão de buscar ajuda, de fazer terapia, como coisa de gente fraca, né? Pelo contrário, não é. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem traumas que precisam ser resolvidos. Essas pessoas que pagam de machão, dizer que não precisa, que isso é frescura, são os que mais têm traumas. Só que são os que menos buscam ajuda, né? Então, é muito importante que você acredite no seu potencial, porque você é capaz. Eu sempre dou um exemplo meu de gravar vídeos, sabe? Se você já assistiu outros vídeos, você já deve ter escutado eu falar isso. Eu não me via estar fazendo isso. Eu era uma pessoa muito. Aliás, eu sou uma pessoa tímida ainda, não era tímido, eu sou tímido, mas eu aprendi que a timidez, ela não é algo que é um impeditivo para mim fazer o que eu quero, que nesse caso é estar aqui gravando vídeo. Só que eu não acreditava ser capaz, eu não acreditava conseguir.
Só que a hipnose me mostrou o contrário. Quando eu aprendi hipnose, que eu comecei a fazer primeiro a hipnose de entretenimento, que é quando a gente, você já deve ter visto na televisão ou na internet, talvez, que é você cola o dedo da pessoa assim, ou cola a mão da pessoa, faz a pessoa esquecer o nome. Tudo isso você trabalha naquela realidade daquela pessoa. Como é que não existe uma cola e a pessoa acredita que tem uma cola e o corpo responde exatamente como se tivesse uma cola? Para mim, isso era algo assim inacreditável, era algo coisa de louco assim, sabe? Eu vou dizer para vocês, eu sou uma pessoa muito cética. Se eu não estivesse aprendendo na época, né? Aprendendo hipnose, se eu não estivesse executando a hipnose e fazendo e vendo acontecendo e fazer isso com várias pessoas, eu não acreditaria. Então, eu não julgo aquela pessoa que não acredita em hipnose por vários motivos. Primeiro, porque realmente é uma, para quem está de fora, é uma coisa assim surreal, uma coisa que não faz sentido, mas é real, né? Acontece, eu faço, eu vivencio isso. E o segundo ponto é porque, infelizmente, a hipnose ela é ensinada, durante muito tempo, hoje em dia nem tanto. Ela foi divulgada na internet como algo místico, como um superpoder, o que não tem nada de místico, não tem nada de superpoder. Hoje em dia a ciência estuda a hipnose, valida a hipnose, né? Ela reconhece que existe os efeitos da hipnose, enfim. Então, quando eu aprendi hipnose, eu finalmente entendi que a minha realidade ela é moldada. Tem uma frase agora que eu lembrei do Peter Drucker, o nome dele é mais ou menos isso, falhou a memória agora, que ele fala, ele tem a seguinte frase: não é possível prever o futuro, mas podemos criar. O que ele quer dizer com isso? De fato, ninguém pode prever o futuro, né? Não existe isso. Até tem as pessoas que dizem que tem esse poder, mas, enfim, é questionável. Então, pressupondo que ninguém consegue prever o futuro, mas nós podemos criar o nosso futuro. Como assim criar o nosso futuro? Por exemplo, se você quer passar no concurso público e você visualiza isso para o seu futuro, você pode sim criar o seu futuro com base em você ter passado no concurso público. Como? Estudando, tendo atitudes, ações que façam com que você fique próximo a esse sonho, né? Esse objetivo que é passar no concurso. Ou seja, você vai criar o seu futuro com base nas suas atitudes de hoje. Só que você só consegue fazer isso se você se enxergar como capaz. Ou se você entender que o seu futuro, né, depende das suas atitudes hoje. Então, acredite no seu potencial. Você é capaz de muito mais do que você imagina. Você não tem noção de quanto muitas pessoas se limitam simplesmente por não acreditar ser capaz de fazer algo. E quando essas pessoas conseguem virar a chave, essas pessoas voam, essas pessoas chegam longe. Então entenda, o mundo não te deve nada. Você é o único responsável por resolver a sua vida e você é totalmente capaz de resolver a sua vida. Não acredite que você é incapaz, que você não consegue, que você não dá conta. Você dá conta sim. Você só precisa resolver a sua vida, resolver o seu passado, resolver tudo que está te amarrando, te prendendo e te impedindo de seguir em frente. Eu espero que esse vídeo tenha sido claro, tenha sido esclarecedor e te ajudado a entender que não adianta ficar reclamando, não adianta ficar de mimimi, de ficar se lamentando, lamuriando, só reclamando da vida. Isso só vai fazer com que você se afunde cada vez mais na situação que você está e aumentando a sua angústia, a sua frustração e tudo de ruim. Então, acredite, você é capaz. Você só precisa buscar trilhar o caminho certo para que você resolva o que está te impedindo de seguir em frente e assim poder alcançar a vida que você tanto almeja, que você tanto deseja e principalmente que você merece.